Tudo bem com todo mundo? Que bom dia, tá lindo. Nós vamos aqui nos dedicarmos mais um dia, mais alguma hora, a nosso Senhor Jesus Cristo. No momento, é Ele que nos fortalece. Espero que todos estejam bem. E como sempre fazemos, uma live por semana, né? Até mesmo a pedido da espiritualidade. Estou apontando aquela biografia de Elias, como venho prometendo a todos, graças a Deus, eu perco dia e noite, às vezes, uma semana nisso, é um pouquinho grande, tem que reduzir para que eu possa entender, mas vamos, talvez semana que vem, estejamos passando aí para todos vocês. Vai ser no extra, não numa sequência aqui que nós estamos fazendo, né? Mas hoje nós aqui em Mateus, capítulo 7, versículo de 15 a 28. Vamos aqui. Hoje eu e a Ana Clara, cada um estamos de um lado, né? Ela também tem os afazeres dela, lá no trabalho dela. Então, vamos fazer por vídeo, cada um na sua, para que todos possam entender. Meus irmãos, você quer falar alguma coisa, Ana Clara, antes de começar? Não, só cumprimentar todo mundo. Acho que daqui para frente a gente vai acabar fazendo mais vezes, né? Muito por conta do meu trabalho mesmo, as aulas retornaram virtualmente. E aí, mas mesmo assim dá para continuar. Eu peço a todos que botem a sua água, né? Para que possa ser frutificada. E vamos aqui, demos esse tempinho para que quem quiser acompanhar pela Bíblia, né? Mateus capítulo 7, do 15 ao 28. Então, vou fazer a leitura, eu já vou explicando para diminuir o tempo, né? Os falsos profetas. Nós sabemos que hoje tem muita gente aí falando em nome de Deus, de Jesus, e são os falsos profetas. Complicado, né? Mas cada um são cada um. Todos nós seremos julgados um dia, uns mais, outros menos, mas seremos, né? Para nossas atitudes, nossos atos. Então, vamos ler aqui. Tomai cuidado com os falsos profetas. São os que chegam perto de vós sob a aparência de ovelhas, mas por dentro, de fato, são lobos ferozes. Pelos seus atos, os haveis de reconhecer. Será que se colhem uvas de espinheiros ou figos das ortigas? Assim a árvore boa, produz bons frutos, enquanto a árvore má é que há que produz maus frutos. A árvore boa não pode produzir maus frutos, nem a árvore má bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e atirada ao fogo. Pelos atos desses tais, portanto, é que os reconhecereis. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas sim os que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, você veja aqui, os céus, eu sempre falo sobre isso. Céus, está falando céus no plural, são vários céus. Por quê? Quem está falando isso aqui é Jesus. Quando eu boto aqui universalista, tem gente que condena, universalista e tal. Mas Jesus é universalista. Jesus não é terráqueo. Ele é o rei dos céus. E foi isso aqui, é a palavra dele, no caso, através do profeta, através do discípulo, apóstolo Mateus. Então, essa conclusão é uma questão de raciocínio. Toda religião só é boa quando é raciocinada. E quando ela é seguida ao pé da letra, ela realmente não presta nenhuma delas, né? Então, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos demônios em teu nome? Não fizemos numerosos milagres em teu nome? Então lhe declararei, nunca vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Assim, todo aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática, quem aprende o Evangelho e põe em prática, né,
será semelhante a um homem ajuizado. Os que não põem são sem juízo. Estão falando palavras vãs. Estão ensinando errado na finalidade de alguma coisa exterior do mundo. Preste atenção, raciocine. Que constrói sua casa sobre a rocha. Então, mais uma vez, como eu sempre falo, o Evangelho é o alicerce de qualquer religião. É a base segura. A partir daí, depois do bom entendimento, é que você vai fazer a religião que você quiser. Você pode fazer a miscelânea que você quiser. Mas enquanto você não tiver conhecimento, são ensinamentos errados, sem fundamentos, sem segurança nenhuma. Então, é isso que eu falo, que preste atenção, gente, inclusive para médios. Tem muito médico falando besteira por aí. Querem ser um bom médico, né? Então, quem quer ser um bom médico, um bom advogado, tem que fazer uma faculdade, uma pós-graduação, tem que fazer um doutorado, não é isso? Quanto mais estuda, mais especialista a pessoa fica. Agora, você quer ser um médico, não quer aprender, tem preguiça de ler, de estudar, vai passar o quê? O guia não fala. Quem fala é o homem, ele usa o nosso coração, e Jesus falou, da boca sai o que o coração está cheio. Né? Aí você chega numa situação, num lugar, e fala isso, ele quer aparecer, porque ele é metido a saber muito, porque é isso, que é aquilo, coloca uma série de rótulos, né? Mas não. É estudar muito, tá? Tem que estudar muito. Cai a chuva, corre as enxurradas, sopra os ventos que se lançam contra essa casa, mas ela não desaba porque está construída sobre a rocha. Né? Pode acontecer todos os problemas, mas se você tem o conhecimento do Evangelho, você pratica, tá? Você tem o teu alicerce, nada vai te abalar. Tá? As coisas vão passar por você. Agora, quem não tem, realmente é um desastre. Pula até do 10º andar, porque perdeu o dinheiro, vai tentar o suicídio. Porque não tem estrutura para aguentar os baques. Né? Então, se tudo é material, se eu perder tudo, perdi tudo, e vou começar de novo. E estamos sempre prontos a começar de novo. Estamos sempre prontos, porque nós não temos nada, não somos daqui. Nós não somos daqui. A Terra, esse corpo, não é nosso. Estamos aqui, diferente. Né? Então, mas ela não desaba, porque está construída sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática, será semelhante a um tolo. Preste atenção. Que constrói sua casa sobre areia. Cai a chuva, corre as enxurradas, sopra os ventos que se lançam contra esta casa. E ela desaba. E é uma destruição total. Inclusive, eu falei do cara do suicídio. Perdeu tudo, ele se joga na Ponte Rio Niterói. A gente cansa de ver isso, né? Porque não tem estrutura. Cadê a fé? Cadê a fé? A fé sem obras é morta, disse Paulo de Tarso. Né? Então, o Evangelho é para essa estrutura do caso. Né? Quando Jesus acabou estes discursos, a multidão estava tomada de admiração pelo seu modo de ensinar, porque ensinava como detentor de autoridade própria, e não como os seus próprios mestres da lei. Né? Com seus mestres da lei, das leis. E você veja que hoje quantas pessoas religiosas estão fazendo pregação aí, palavras vãs, que você vê, ficou horrorizado de ver. Né? Outro dia eu vi na internet o cara dizendo 30 pontos de Elias. Né? Um dia o cara chegou a falar que Elias nunca cortou cabelo. Quando Elias fez aquela passagem, o cabelo já estava no calcanhar. É brincadeira. É brincadeira. E fala isso na internet. Né? Então, são essas coisas que temos, assim, inteligência para diferenciar isso. Ainda diz que quando ele acabou todo o percurso, ele está com 80 anos. Quem é que vivia 80 anos naquela época? Não tinha. Ele veio fazer um trabalho, não precisava de 80 anos de vida. Ele veio fazer um trabalho, quem precisa somos nós, que nunca fizemos nada em relação a essas pessoas. Estamos aqui hoje, em relação a essa live aqui, tentando aprender, tentando construir
o passado que não fizemos nada. Mas não Elias que veio como um espírito de escola, vamos dizer assim, né, que dizia, estou face a face com o meu Senhor. Quem de nós aqui estamos face a face com o meu Senhor, andando na risca que o Senhor passava para ele? Mas é isso aí. Né? Vou deixar a Ana Clara falar um pouquinho, hoje nosso tempo é um pouquinho curto, né? Então, só para não ficar em branco, que ela tem o trabalho dela também. Então, vamos aí, prossiga, Ana Clara, a palavra está contigo. Lá. Tá, acho que você vai ter que botar o seu fone porque eu tô ouvindo o que eu tô falando. Então, com fone, corta isso. Bom, vamos lá, né? Pra gente falar dos falsos profetas. Primeiro a gente tem que falar daqueles que estão pregando, mas não com uma intenção. Assim, tem duas coisas, né? Tem aquele que está pregando, até convencido do que ele está falando, mas ainda muito mergulhado em crenças completamente equivocadas e limitantes e que são mais castradoras do que libertadoras, né? Se a gente for ver, a mensagem de Jesus o tempo todo era de libertação para gente, né? Ele falava sempre do amor, de fato, da verdade, da sinceridade de propósitos. Ele combatia aquelas regras até então existentes que eram vazias, né? Então, quantas vezes apontaram para ele que ele não poderia curar no sábado, que ele deveria lavar as mãos antes de comer, né? Regras que eram disciplinadoras da sociedade, que foram implantadas por Moisés anos antes, né? Bastante tempo antes, e que eram mais disciplinadoras, mas elas não eram propriamente regras espirituais. E como elas, ao longo do tempo, elas ganharam uma conotação de regras espirituais e quiseram colocar isso para Jesus, ele mostrou que, olha, na verdade a essência não está aí. Então, por que eu não posso curar no sábado? Por que, né, eu tenho que lavar as mãos antes de comer? Isso aí é um princípio higiênico, mas não espiritual. Então, o tempo todo ele trouxe para a gente essa libertação desses códigos, né, que não tem um significado maior em termos espirituais. Toda vez que falavam sobre reino dos céus, sobre Deus, né, sobre salvação, ele sempre mencionava a questão do amor. E o amor da forma mais pura e mais desprendida, né, mais livre de julgamentos, né, tanto o julgamento nosso quanto o julgamento alheio. Então, em vários casos, ele agiu dessa forma, ele deu esse exemplo em vários momentos da vida dele. O que acontece é que, com o tempo, né, com a incorporação dessa religiosidade nos hábitos, nos costumes da sociedade, na absorção dessas regras, das regras espirituais, né, na verdade, de um código religioso por parte do Estado, isso foi sendo trabalhado até com outras intenções. Assim, tanto existe a interpretação equivocada, aquela coisa do telefone sem fio, né, que a mensagem vai se perdendo ao longo do caminho, mas também o uso inadequado da religião como instrumento de dominação desses povos. Então, com o tempo, a gente começou a entender cada vez mais que essa salvação, essa libertação estava condicionada a alguns códigos, né? Então, assim, principalmente em relação ao comportamento sexual, então uma privação de liberdade nesse sentido, tentar, como que eu poderia falar, seria negar ou demonizar algumas práticas consideradas como bruxaria, muito que a Inquisição fez, né? E depois, posteriormente, depois da Reforma Protestante, ao longo do tempo, a gente foi vendo essa incorporação desses princípios inquisitórios pelas religiões protestantes e hoje até pela religião espírita, né? Que a gente vê a condenação de alguns hábitos ou práticas, né, como se fossem perversos por si só, né, e que fossem nos condenar, e aí católicos e evangélicos vão falar ao inferno e o espírita vai falar ao umbral, né? Que no fundo seria a mesma coisa. Com isso, assim, com esse telefone sem fio, a gente vai perdendo o teor verdadeiro da mensagem, né? Então, nesses falsos profetas, tanto tem aqueles que estão convencidos de que estão falando a verdade, mas na verdade estão bastante equivocados, né? Então, aqueles que estão pregando moralidade e julgamento aos irmãos, né? Como assim, aqui, vamos pensar, né? Eu sempre falo
essa condenação ou essa salvação, ainda que esse termo tenha que ser usado com muito cuidado, porque não existe uma condenação ou uma salvação em uma única existência, né? Isso aí, na verdade, é todo um processo que o nosso espírito vai passando. Mas é puramente individual. Sabe por que é individual? Porque a gente pode estar no mesmo grupo familiar, tá? Pelo menos na minha casa, na minha família, a gente, né, desde que eu sou criança que eu frequento casas espíritas com os meus pais, nós fizemos vários trabalhos sociais, e aí até que com o tempo cada um foi um pouco se direcionando por um lado, né, por uma casa, a gente não ficou necessariamente junto, né, mas a gente pelo menos começou esse caminho muito junto, mas não significa que todos nós estamos no mesmo patamar, ou atingiremos o mesmo patamar, ou estaremos salvos ou condenados. Por quê? Porque dentro disso, dentro desse caminho que a gente trilhou boa parte junto, tem muitas decisões individuais, tem muito do que já é a trajetória do nosso espírito, tem muito do que, como cada um está usando, né, esses conhecimentos, esses potenciais na sua existência. A gente tem particularidades na nossa vida, não é porque você é família, porque você é uma casa de todo mundo está junto, não, a gente está separado. Então, essa salvação, essa condenação, ela é individual, né? A gente ajuda as pessoas, né, no sentido de, às vezes, é um despertar para uma realidade maior, né? Às vezes a pessoa está numa conduta de vida realmente equivocada, e aí um tanto de conhecimento, de iluminação, de inspiração espiritual ajuda essa pessoa a ter consciência desse seu caminho, né, e de que forma trilhar melhor e construir um caminho de crescimento, né? Mas isso não tem a ver com condenação, né? Porque se eu chegar para uma pessoa que está, por exemplo, no mundo do crime, se eu chegar nela abordando, falando como que ela está fadada ao fogo do inferno, vamos dizer assim, na linguagem árabe, por aquela conduta, esse irmão ele não sai daquele caminho, né? Ele está ali. Então, esse falso profeta, às vezes, ele está bem convencido, ele tem certeza que aquilo ali é certo, mas ele está muito mais numa atitude condenatória dos outros do que propriamente de libertação, né? De fazer com que essa pessoa seja de fato uma pessoa melhor. E ser de fato uma pessoa melhor não significa somente que ela saiu do mundo do crime, que ela saiu do mundo da prostituição, da perversão ou qualquer coisa assim, né? Tem muito mais elementos. Então, às vezes, por fora, ela saiu do mundo do crime. Já é uma grande coisa, para a sociedade é uma grande coisa, né? E para a pessoa também, ela não está mais assaltando, né, matando ou cometendo outros crimes. Mas tem, aí depois disso, tem a parte interior, que na verdade é muito mais complexa de se recuperar, né? Mas também, desses falsos profetas, tem aqueles que não têm nenhuma convicção do que eles estão falando. Eles estão dentro de uma instituição religiosa, com a Bíblia na mão, ou outro livro equivalente, pregando, mas eles não acreditam em uma palavra daquilo. Mas eles sabem que aquilo ali é um instrumento de dominação e que a partir do uso daquela palavra eles vão conseguir trazer a massa para eles, né? Então isso significa mais seguidores, mais dinheiro para a instituição religiosa, né? E eu estou falando de instituição religiosa que eu não quero falar que são só pastores, tá? Em todos os segmentos existem essas pessoas. E aí são pessoas que depois você vai descobrir que tinha bolos de dinheiro, que cometiam até violência sexual com outras pessoas, ou seja, não tinha nenhuma santidade, né, ali. Esses, na verdade, são até mais fáceis da gente detectar, porque essa capa é muito mais fina. Então a gente consegue perceber que aquele cara que a gente chama de pilantra, né? Puramente é um pilantra. Mas o mais difícil da gente combater é aquele que está convicto de que ele está falando a verdade. Mas você não vê nele uma intenção de realmente ajudar as pessoas a se recomporem, né? Ou a se comporem espiritualmente. Eles estão ali vestidos de uma pseudo-santidade e querendo condenar os outros irmãos pelos atos que têm na vida, né? Muito na intenção também de esconder as suas faces negras. Todos nós temos os nossos pontos ainda a serem trabalhados, todos nós temos partes, muitas vezes, às vezes estão ocultas até pra gente, a gente só vai descobrir no decorrer da vida, conforme as situações vão acontecendo, você vai se percebendo dessa forma, se você tiver muita humildade. E esse é o ponto principal que nós temos que trabalhar, tá? É muito importante que a gente faça trabalhos de caridade, é muito importante que a gente se desenvolva espiritualmente e ganhe conhecimento espiritual.
Mas isso não tem um sentido. Isso é bom para as outras pessoas, mas no sentido do seu desenvolvimento espiritual, isso só ganha valor quando isso começa a te lapidar enquanto espírito. Né? Enquanto tudo aquilo que eu estudo faz com que a cada vez eu consiga agir de uma maneira melhor. Então eu consiga perdoar um pouquinho mais as pessoas, eu consiga ser um pouquinho menos orgulhosa, um pouquinho menos vaidosa, um pouquinho menos prepotente, né? Me abrir mais e sentir que eu consigo amar mais as pessoas, apesar de tudo. Né? Esse é o verdadeiro sentido. Se eu ficar a minha vida inteira servindo sopa, né, e arrecadando mantimentos, fraldas, ajudando crianças, tudo isso vai ser ótimo. É uma benfeitoria? Ajudou muitas pessoas? Com certeza. Mas para o meu crescimento espiritual você pode estar estagnado. E muitas vezes, inclusive, se isso não for acompanhado desse crescimento espiritual, você começa a usar essas obras para alimentar o seu ego, a sua vaidade, inflamar esse ser doente que você ainda é. Né? Então, vê que eu não estou tirando o mérito do trabalho social, do trabalho mediúnico, do trabalho espiritual que seja. Né? Mas se isso não for acompanhado de um autoconhecimento, dessa percepção, o evangelho é pura terapia. Né? O problema é que a gente veio usando isso ao longo dos séculos como instrumento de dominação. Então, para falar para o outro, olha, não haja dessa forma, não seja figueira seca, como se a figueira frondosa fosse somente aquela figueira, né, que aparenta bons valores morais. Né? Mas muitas vezes por dentro está seca, espiritualmente está seca. Por fora é um chefe de família, trabalhador incansável, que frequenta a instituição religiosa ali sempre nos dias e horários corretos, que doa parte do seu dinheiro. Mas vai ver como ele lida com as pessoas no trabalho dele. Vai ver como ele lida dentro de casa com a família dele. Vai ver como que ele julga as outras pessoas. É aí que eu estou falando. E aí você vai olhar para uma pessoa que às vezes... mas ele não frequenta instituição religiosa nenhuma. Ele não tem nem religião. Ele nem acredita em Deus. Aí você diz que esse é o ser que não vai ser salvo, né? Esse daí está condenado ao inferno quando morrer. Vai ficar lá no umbral muitos anos, até que venham os seres de luz para tirar ele de lá, porque ele não acredita em Deus. Mas vai ver como que essa pessoa se relacionava com as pessoas em volta. Claro, tem pessoas e pessoas. Tem gente que não acredita em Deus e é péssima. Tem gente que não acredita e é ótimo e vice-versa. Né? Mas vai ver como que ele cumprimentava o porteiro. Né? Se ele passava por uma pessoa ali no trabalho dele que estava numa situação mais difícil, se ele não ia lá ajudar. Né? E ajudar não estou falando de dar a cesta básica, não. Tá? Porque isso aí também a gente só dá se a gente pode. Às vezes não tem nem como. Mas assim, é ver que uma pessoa está numa situação difícil, que você poderia... Isso eu já vivi em ambiente de trabalho, acho que todo mundo já viveu. Que você olha e fala assim, se eu deixar essa pessoa nessa lama que ela tá, eu consigo crescer. Que vão ver que ele é incompetente, e eu vou lá, faço a minha parte, faço bem, e aí quem é promovida sou eu fico por cima e esse irmão ficou lá. Quando que eu abro mão da parte que eu poderia fazer e eu deixo que ele assuma isso daí? Eu vou lá e ajudo ele a fazer melhor o trabalho dele e eu nem apareço. Pra mim, ninguém nem sabe que eu ajudei. Às vezes ele nem reconhece depois, também tem os ingratos, né? Aí é por conta dele. Mas como que eu lidei com isso? Isso tem a ver se eu tenho uma religião, se eu acredito em Deus, se eu sirvo sopa na rua? Não. Isso aí é o estado do meu espírito. É o quanto o meu espírito conseguiu avançar nesses sentimentos e nesses propósitos. Tá? E aí, se eu resolver investir em ser uma profeta, vamos dizer assim, né, vou pregar a palavra, talvez a minha palavra seja mais coerente. Porque eu estou pregando daquilo que eu emprego. Claro, gente, ninguém emprega 100%, todo mundo está dominado de defeitos ainda. Mas essa percepção que você tem, é esse empenho, esse movimento que você tem em direção a se tornar uma pessoa melhor a cada experiência que você passa. Então, daí que vai vir a verdade de propósito. Esse verdadeiro profeta, a sinceridade de propósito, ela não está numa conduta impecável e perfeita sempre. Mas ela está também na consciência de quando a gente ainda está na imperfeição. E aí, quando você tem consciência, né, aí você vai no esforço de conseguir se melhorar. Sem essa consciência, sem essa percepção, a gente continua errando e achando que dá certo. E aí começa depois a cuspir regras na cara das pessoas. Né? Essa conduta de vida não tem a ver, essa moralidade, ela não tem a ver com a vida que você leva, mas também em você não achar que você pode ditar regras para a vida do outro, nem se baseando no evangelho. Tá? Porque as regras, cada um vai escolher as regras que quer seguir. Tá? Então, nem o evangelho é passível da gente lançar para o outro como uma verdade absoluta.
né? Ou muitos acham que quem não é cristão ainda, quem está em outra religião, nossa, esse irmão aí está perdido. Esse ainda vai levar algumas encarnações até encontrar Jesus. O que era Jesus? Jesus era a mensagem que ele deixou. Era o amor, era o perdão, era o não julgamento, era o acolhimento. Isso é encontrar Jesus. E às vezes, aqui encarnado ainda, ele está experimentando outra religião, até pelo lugar que ele nasceu, né? Se você nasceu lá no Nepal, você vai ser budista, né? Dificilmente você vai ser cristão, né? Mas será que ele é um bom budista? Será que ele é amoroso enquanto budista? Ou ele nasceu lá no mundo árabe, ele vai ser um muçulmano. Mas ele pode ser um bom muçulmano, nem todo muçulmano, aí são crenças, né? É terrorista. Ele pode ser um bom muçulmano, um bom judeu, ou um bom ateu, né? Ele é um bom ser humano, ele é uma pessoa que convive em sociedade, que consegue ser harmonioso e está crescendo espiritualmente, está deixando boas obras aqui, né? Essa é a verdadeira mensagem. Qualquer coisa que fuja disso, você está seguindo os falsos profetas. Quem quer dizer que não, só vai ser espírita se frequentar a casa espírita 3 vezes na semana, se já aplicou passe, se desenvolveu a mediunidade, se incorpora, se vê, se ouve, se psicografa. Não. Isso aí são questões, na verdade, que vão aparecer de acordo com a necessidade. Se o trabalho que você tem que fazer está condicionado a essas faculdades mediúnicas, deixa que elas vão chegar. Quando você menos esperar, você vai ver um espírito passando, né? Você vai ter... A sua mão de cura trabalha nas pessoas o tempo todo. Não necessariamente no dia que tem sessão de cura lá no centro. A sua mão de cura trabalha até por telefone, até por mensagem. Alguém fala alguma coisa, você vai lá e você imanta e você envia. O reiki é assim, você envia à distância. Essas energias trabalham o tempo todo. Então, na rua você consegue fazer isso, com colegas de trabalho, com alguém da sua família. Então, só para a gente se libertar um pouco dos códigos, né, que a gente tem, às vezes que a gente vai condicionando essa religiosidade a esse exercício da religião e dos códigos em si. Isso é muito mais libertador do que esses códigos. Pode seguir. Isso aí. Realmente a mão de cura tá ao tempo todo fazendo a cura. Eu comecei curando as pessoas a 2, 3 metros de distância. Aí que eu descobri que eu tinha algo para fazer cura com as mãos, né? E aí, muito mais tarde, é que realmente veio o espírito de cura aparecendo. Mas é assim que a gente descobre. A gente tem outras coisas para falar, mas o tempo é curto, né? Vamos deixar para a próxima. Eu estou muito ansioso de fazer essa live de Elias. Eu me emociono sempre, porque a vida de todos nós, desde aquela época até hoje, não mudou nada, é a mesma coisa. É uma coisa interessante. As pessoas ficam, porque a coisa aconteceu comigo, não aconteceu nada, é uma programação. Eu acho que todos nós, quando nascemos, surgimos simples e ignorantes, né? Até o dia de hoje, até o dia que realmente entraremos em mundos felizes, a nossa programação já está feita. Já está tudo pronto, entendeu? Agora, nós, com livre-arbítrio, podemos trocar, mudar, de repente. Então, em vez de conseguirmos em 3.000 anos, vamos levar 5, 6, 7, entendeu? Vou tentar, mas por teimosia, tentar mudar essas coisas. Mas a programação de cada um, né? Porque todos nós estamos condenados a sermos felizes, todos nós. Tá? Então, vamos lá, vamos fazer a nossa oração, a frutificação da água, né? E vamos levar nosso pensamento ao nosso Pai, nosso Jesus, mentalizando nossos problemas de cura, problemas financeiros, de ordem materiais, no caso, de qualquer natureza, né? E com a nossa água, pedindo essa espiritualidade, naquilo que todos acreditam, pedindo a essas entidades que possam colocar o remédio necessário na água que iremos beber. Vamos transformar essa água naquele vinho, como boda de Caná. Então, levamos nosso pensamento e dizemos: Senhor, Pai de bondade e misericórdia, somos seus filhos angustiados e aflitos, viajantes deste mundo, em trânsito para a vida futura que se aproxima, sofredores dos erros e das faltas cometidas contra a tua lei ao longo da caminhada. Aqui estamos, ó Pai, a pedir o teu amparo e as tuas bênçãos, para que sejamos aliviados dos males que nos afligem. Ajuda também, Senhor,
para que nos livremos dos turbilhões das paixões egoísticas que tanto mazelam este mundo, e faz-nos participar do rebanho que trabalha na implantação do teu reino de amor. Pai, apieda-te dos enfermos, dos angustiados, dos que afundaram nas águas lodosas da miséria, porque foram vitimados por flagelos públicos. E sobre esta água, derramos o fluido necessário ao nosso refazimento físico e espiritual, porque te pedimos, ó Pai, o fazemos em nome do teu amantíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Amém. Meus irmãos, aqui damos por encerrado, né, essa live de hoje, esperando que todos tenham uma ótima semana, que todos estejam iluminados, que os guias e mentores possam realmente iluminar todos os caminhos, florir os caminhos de todos, livrando de todas as demandas, todas as dificuldades. Que assim seja. Obrigado. Amém.